Damn Reincarnation, capítulo 257. A Duquesa Dragão, 3. Eugene não tinha planejado encontrar ninguém assim que chegasse ao castelo do dragão demoníaco, mas era inevitável de certa forma. Na opinião de Eugene, o plano para se infiltrar no castelo era cheio de buracos e nada polido. Como tal, ele se preparou para a possibilidade de se deparar com situações inesperadas. Ele estava preparado para responder imediatamente a qualquer situação que exigisse. Mas quando alguém começou a gritar com Bhud, Eugene xingou interiormente. Porra! Não estava dentro de suas expectativas ter um problema imediatamente após chegar. Então, o que ele poderia fazer? Bem, o que havia para fazer, realmente? Só havia uma coisa que ele poderia fazer. Mataria Bud, assim como o demônio desconhecido. Então se infiltraria no castelo do dragão demoníaco como se nada tivesse acontecido. Depois de se decidir, Eugene inspecionou seu oponente pelo buraco da fechadura. A ostentadora referia-se a si mesma em terceira pessoa, e falava de forma ridícula. Enquanto estudava sua aparência, ele notou que ela parecia apenas alguns anos mais velha que Mare. Seu cabelo estava repartido ao meio. E revelava sua testa, que tinha um chifre saindo do centro, bem como uma joia vermelha brilhante embutida nela. De jeito nenhum, Eugene ficou surpreso. De acordo com as informações de Noir, a Duquesa Dragão não aparecia há 200 anos. No entanto, lá estava ela, parada bem na frente dele naquele exato momento. Esta senhora é a legítima mestra do castelo do dragão demoníaco, e a única carne e sangue do dragão negro. A garota gritou valentemente enquanto estendia a palma da mão para Bud. Ao ouvir isso, Eugene não teve mais dúvidas. Meu nome é Ramira, sua alma perversa que ousou tocar as oferendas para o castelo do demônio dragão. Como a mestra do castelo do dragão demoníaco, esta senhorita comanda você. Acabe imediatamente com sua própria vida. Eugene não precisou de mais explicações. Ramira afirmou ser a verdadeira herdeira do dragão negro e a legítima mestra do castelo do dragão demoníaco. Considerando o absurdo da situação, ele não pôde deixar de questionar a veracidade de sua afirmação, mas resolveu matá-la de qualquer maneira. O quê? Bud exclamou. O povo demônio com cara de porco não foi cauteloso com o humano fechado na caixa, já que Eugene habilmente escondeu sua mana e habilidades enquanto estava dentro. A emergência repentina de Eugene fez com que Bud se virasse, seu rosto contorcido com uma mistura de choque e terror. Os olhos de Bud seguiram a ascensão de Eugene no ar. Embora este fosse um desenvolvimento que diferia significativamente dos planos originais de Eugene, ele obstinadamente executou a parte de sua estratégia que dizia respeito a Bud, exatamente como havia planejado. No momento em que Eugene saiu da caixa, agarrou a cabeça de Bud e arrancou-a de seu corpo. Kya! O grito penetrante de Ramira reverberou pelo espaço. A cabeça de Bud foi separada de seu corpo, com sua coluna ainda presa. Apesar disso, Bud não sucumbiu à morte imediatamente, possivelmente devido à sua mana acumulada. Em vez disso, ele abriu bem a boca e emitiu um guincho agudo, semelhante ao de um porco. Kewik! Os gritos ensurdecedores foram abruptamente silenciados quando uma chama irrompeu das pontas dos dedos de Eugene e consumiu o corpo de Bud. Esta não era uma chama comum. Era infundida com o poder da espada de força. O poder se manifestou como uma esfera de emissões entrelaçadas e afiadas que implacavelmente dilacerou Bud, que estava preso no coração do vórtice tempestuoso. Bud tentou desesperadamente regenerar seu corpo uma e outra vez. No entanto, preso dentro dos limites do purgatório infinito, seus esforços foram em vão. Cada vez que seu corpo começava a tomar forma novamente, era imediatamente transformado em pó pelo ataque implacável da habilidade. Eugene havia aperfeiçoado o purgatório infinito com perfeição em sua vida anterior, tornando-o a arma perfeita para eliminar demônios com poderosas habilidades regenerativas. O corpo de Bud continuou a ser dilacerado pelo purgatório infinito, reduzindo-o a pedaços não identificáveis. Apesar de ainda estar vivo, suas habilidades de regeneração estavam falhando rapidamente, e era apenas uma questão de tempo até que ele encontrasse sua morte final. Os gritos que uma vez ecoaram por toda a câmara agora foram silenciados, e os únicos sons que permaneceram
foram o crepitar das chamas e o redemoinho da espada de força. Eugene desviou o olhar de Bud e olhou para a frente. Riek! Rhaenyra estava recuando com uma expressão pálida, seus grandes olhos tremendo de medo. Eugene olhou ao redor para se certificar de que não havia outros demônios à espreita por perto, antes de voltar sua atenção para ela. Ele a examinou cuidadosamente, observando sua aparência. Quando Eugene olhou mais de perto para Rhaenyra, ele percebeu que, embora ela não tivesse uma semelhança exata com Raizakia, havia certas semelhanças. Claro, isso era de se esperar. A forma atual de Rhaenyra era o resultado de polimorfia, uma habilidade comumente usada por dragões. Embora sua aparência humana diferisse de sua verdadeira forma, algumas características permaneciam. Por exemplo, os dragões que usam polimorfia muitas vezes retinham a verdadeira cor dos olhos e do cabelo para se distinguirem. O cabelo preto e os olhos roxos de Rhaenyra eram um claro aceno para sua linhagem como o dragão negro. Rhaenyra exclamou em pânico. Vê você, quem é você? A palavra intruso veio à sua mente, fazendo com que suas pernas tremessem e seu coração acelerasse. Enquanto isso, o corpo do inspetor Bud estava sendo dilacerado em uma massa disforme atrás do intruso, e o intrincado e robusto fluxo de mana usado para desintegrar o corpo dele apenas aumentou o choque e o desconforto de Rhaenyra. Sua expressão endureceu. Verdade seja dita, Rhaenyra estava com medo. No entanto, não expressou seu medo, ou pelo menos pensou que não estava deixando transparecer. Ao contrário de sua crença, ambas as pernas tremiam. Infelizmente, Rhaenyra estava muito nervosa e assustada para reconhecer essa verdade. Você se atreve? Como você ousa? Como pode prejudicar um servo do castelo na frente desta senhorita, a mestra do castelo do dragão demoníaco? Você não poderá pagar por isso, mesmo com dezenas, não, centenas de mortes, Rhaenyra gritou. Embora ela fosse um filhote, um dragão ainda era um dragão. Como tal, seu grito carregava o peso de sua herança, o pavor do dragão. No entanto, seu pavor do dragão era tão fraco que não conseguia nem se comparar ao que Ariartel havia exalado. O que ela está fazendo? Mer perguntou. Na verdade, o pavor do dragão de Rhaenyra era tão fraco que nem mesmo Mer se sentia ameaçada. Obviamente o pavor do dragão de Rhaenyra falhou em afetar o corpo e a mana de Eugene, então ele não hesitou e pulou em Rhaenyra. Ataque! Rhaenyra foi atingida pelo choque, mas balançou a mão de forma reativa. Foi um ataque desleixado, mas a força contida no golpe não pôde ser ignorada. Eugene não tinha intenção de permitir que Rhaenyra o acertasse, então tirou a espada da tempestade Wyneth de seu manto. Sou eu, Tempest, o rei espírito do vento. Eu vim para Helmut. Eugene contava com a espada sagrada a maior parte do tempo nas batalhas recentes, então raramente usou o Wyneth ultimamente. Na verdade, hoje foi a primeira vez que ele finalmente desembainhou a lâmina mais uma vez desde sua chegada a Helmut. Então, Tempest gritou como se tivesse esperado uma eternidade por este momento. Wind foi usada apenas como um canal no começo. Desde que assinou o contrato com Tempest, ele poderia falar com Eugene sempre que quisesse. Então Tempest gritava assim toda vez que Eugene segurava Wyneth. Era Tempest sendo estranho, e teimosamente insistindo em tornar sua presença conhecida. Fique quieto, Eugene disse a Tempest em sua mente. Hamel, meus gritos só podem ser ouvidos em sua cabeça de qualquer maneira. Eu sei, mas fique quieto. A resposta fria de Eugene pareceu ter um efeito nos ventos de Tempest, pois eles diminuíram ligeiramente. Era quase como se Tempest estivesse tentando transmitir seu descontentamento com um mau humor. No entanto, nem todos os ventos enfraqueceram. Apenas os ventos ao redor de Eugene, enquanto os ventos contrários ao ataque de Rhaenyra se intensificaram em uma violenta tempestade. Boom! O ar estremeceu com uma forte explosão, mas o barulho não foi muito além de seu ponto de origem. Em vez disso, o som reverberou como se Eugene e Rhaenyra estivessem nas profundezas de uma caverna. A magia que Eugene conjurou estava abafando qualquer som de escapar da área. Se Rhaenyra tivesse sido mais sensata, poderia ter notado a magia envolvendo o espaço e tentado dissipá-la. Infelizmente, estava longe de estar calma e serena no momento. A voz de Rhaenyra tremia de medo enquanto tropeçava vários passos para trás. Ela gaguejou com um rosto pálido e lábios trêmulos.
O que é isso? Ramira estava em choque total e incapaz de se recompor. Vive você, intruso. Como ousa atacar esta senhorita? Se parar agora, se parar imediatamente, esta senhorita irá perdoá-lo, então... Ramira falava freneticamente sem respirar. Eugene não a pressionou mais e fez uma pausa. Ele sentiu isso depois de colidir com ela. Não. Ele tinha de fato pressentido antes de trocar um golpe com ela, mas teve certeza depois. Isso não é poder negro. Energia negra era uma força poderosa aproveitada pelos demônios, incluindo os reis demônios. Era um tipo de mana que era infundido com a essência negra dos demônios, e quando purificado, tornava-se conhecido como poder negro. Raizakia, o dragão negro caído, canalizava a mana ilimitada de seu coração de dragão para o poder negro. Quando Eugene entrou em confronto com Ramira, descobriu que, apesar de ser sua filha, ela não possuía poder negro. Em vez disso, sua mana era tão pura quanto a de qualquer outro dragão. Hamel, ela é... Eu sei. A expressão de Eugene se contraiu. Ele sabia o que Tempest estava prestes a dizer. Não havia como Eugene não saber, já que foi ele quem realmente trocou um golpe com Ramira. No entanto, dadas as circunstâncias atuais, ele não podia se dar ao luxo de desviar sua atenção para esse detalhe inesperado sobre Ramira. Apesar de tudo, permanecia o fato de que ela era um dragão, e ele não podia perder a vigilância. Caia! Mesmo que Ramira se atrapalhasse como se nunca tivesse lutado em sua vida, e mesmo que seus gritos não contivessem um pingo de dignidade que pertencia aos dragões, Eugene não baixou a guarda. Kia! Além de sua personalidade, tom de voz e gritos intermináveis, ficou claro que Ramira não era uma oponente para ser tomada facilmente. Estava sendo provado para ele agora. Eugene calculou cuidadosamente cada golpe de sua espada, visando não desferir um golpe letal em Ramira, mas subjugá-la e usá-la para encontrar Raizakia por meio do feitiço dracônico de Akasha. Ele tinha que conter toda a sua força e limitar seus golpes para cortar apenas o que eles tocavam. Seu plano não era acabar com a vida de Ramira, mas cortar seus membros para imobilizá-la. Apesar disso, as coisas não estavam indo como Eugene desejava. Mesmo que sua lâmina tenha feito contato com o corpo de Ramira várias vezes, as únicas coisas que a chama feroz e a espada de força cortaram foram partes de suas roupas. A espada e a espada de força dele definitivamente fizeram contato com a pele dela. Mas não havia nenhum arranhão, muito menos um corte. Ramira também se surpreendeu com o resultado. Ela mesma não podia acreditar, e seus olhos se encheram de admiração quando olhou para sua pele ilesa. Ai! Ah. Olha, seu humilde intruso humano. Sua lâmina fraca não conseguiu nem perfurar a pele desta senhorita. Você não vai me fazer derramar uma única gota de sangue. Ramira imediatamente mudou de atitude e estufou o peito com orgulho. Então estendeu a mão para Eugene, permitindo que sua manga se agitasse como se quisesse se exibir. Arrependa-se de seus pecados, implore por perdão e por sua vida. E esta senhorita é misericordiosa, e se você implorar sinceramente por misericórdia, ela reconsiderará em perdoá-lo. A decepção de Eugene era palpável quando franziu a testa para Wynneth e a espada de força, sem prestar atenção às palavras sem sentido de Ramira. Em vez disso, olhou para Wynneth e a espada de força com uma carranca. O vento de Wynneth se intensificou como se respondesse ao olhar desapontado de Eugene. Tempest estava transmitindo que seu orgulho havia sido ferido. Então a expressão de Eugene escureceu quando mudou seu olhar para Ramira, que estava tremendo de medo. Ele estava se segurando durante a luta, mas estava claro para ele que teria que usar força letal para subjugá-la. Não serve, a menos que tenhamos a intenção de matá-la. Eugene disse com uma determinação de aço. A mandíbula de Ramira caiu em choque, e ela tropeçou alguns passos para trás. Suas pernas ainda tremiam e ela podia sentir o suor frio na testa. Pretende me matar Então, você veio aqui com a intenção de me assassinar. Você sabe quem é essa senhorita? Você sabe o que está dizendo quando... Eugene ignorou as palavras gaguejantes da duquesa. Ele colocou Wynneth de volta em seu manto e esticou os dedos,
fazendo um estalo arrepiante que causou arrepios na espinha de Ramira. Ela sentiu vontade de fugir, mas seu orgulho de dragão a proibiu de virar as costas para o inimigo e mostrar um sinal de fraqueza. Mesmo na ausência de testemunhas, ela não podia se permitir fugir de um mero invasor humano. Enquanto isso, Eugene abaixou sua postura sem qualquer conhecimento ou consideração dos pensamentos conflitantes de Ramira. Um clarão de relâmpago roxo do flash relâmpago cegou a linha de visão de Ramira, e sua mente nervosa e assustada reagiu com um atraso. Quag! Ramira estava sem fôlego. Seu inimigo a atacou pela frente. Eugene colocou tudo em velocidade sem tentar usar nenhuma técnica complicada. Mesmo que Ramira não estivesse nervosa e assustada, não poderia ter reagido a tempo. Eugene tinha disparado na direção dela em linha reta e bateu com o ombro em seu plexo solar enquanto envolvia os dois braços em volta da cintura dela. Então, os pés de Eugene levantaram do chão e seu corpo flutuou no ar, sustentado pela mana que o percorria. Ele envolveu seus braços mais apertados ao redor da cintura de Ramira e a empurrou para o chão. Com um estrondo alto, ele bateu as costas dela contra o chão e continuou a empurrá-la para baixo. Eugene aprendeu com seus ataques anteriores que a espada de força não poderia prejudicar um dragão, mesmo na forma humana usando polimórfia. No entanto, poderia usar força bruta para contê-la e roubá-la de sua liberdade. Lutando sob o peso de Eugene, Ramira gritou. Kia, me deixe ir, solta, le largueu. Ramira se viu em uma situação que nunca havia vivenciado antes. Apesar da falta de dor física, o peso do corpo de Eugene pressionando o dela era esmagador e a encheu de medo. Eugene, por outro lado, desconhecia completamente a turbulência dentro da mente de Ramira. Ele não conseguia decifrar o significado de seus gritos frenéticos e da palavra largueu, mas reconheceu que ela não tinha etiqueta e treinamento adequados. Crack! Uma manifestação de mana apareceu atrás de Eugene, tomando forma e adicionando ainda mais peso aos membros já contidos de Ramira. Você. Esta senhorita é a filha do dragão negro. Se você danificar um único fio de cabelo no corpo desta senhorita, o dragão negro não vai te perdoar. Você será vaporizado sem deixar vestígios pelo sopro do dragão dele. E sua alma sofrerá para sempre no... Apenas fique quieta, ordenou Eugene. Seu punho acertou a bochecha de Ramira. Embora o golpe não lhe causasse nenhuma dor, ela parou de gritar abruptamente quando sua cabeça virou para o lado. Após um momento de silêncio, os olhos de Ramira começaram a se encher de lágrimas. Com a cabeça ainda virada para o lado, ela lentamente mudou seu olhar para Eugene. Você me bateu? Sua voz tremeu com descrença e raiva. Você me bateu? Eugene ergueu o punho novamente e Ramira recuou com um grito abafado. Ela fechou os olhos com força enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. No entanto, em vez de golpeá-la novamente, Eugene segurou suas bochechas com uma das mãos. Bueg! Os lábios de Ramira franziram-se como os de uma carpa entre os dedos de Eugene. Eugene olhou com indiferença para aquele rosto idiota. Os olhos do dragão encontraram os do humano, e ela sentiu uma onda de medo tomar conta dela. Seus olhos dourados eram frios e insensíveis, como os de uma besta prestes a atacar sua presa. Os olhos trêmulos de Ramira observaram a mão de Eugene. Ela não pôde deixar de se perguntar o que ele estava planejando fazer. Quando o polegar e o indicador dele se aproximaram de sua testa como um par de pinças, o coração de Ramira disparou de apreensão. Espere, isso não! Para! Ramira gritou apressadamente. No entanto, com suas bochechas sendo apertadas, suas palavras saíram suavizadas, e tudo o que Eugene ouviu foi um jargão. Crack! Quando os dedos de Eugene se aproximaram da joia no centro de sua testa, um raio negro estalou. Kick! Ramira soltou um grito penetrante diferente de qualquer outro que havia emitido antes. Seus gritos anteriores foram de medo e pânico, mas este foi resultado de dor real e rasgou o ar. Acho que não devo arrancá-lo, pensou Eugene. A resistência que sentiu foi significativa e incomum. Então, em vez de tentar puxar a joia, Eugene bateu com a ponta do dedo nela. Guiei! Os olhos de Ramira rolaram para trás, e ela parou de gritar, eventualmente desmaiando com espuma saindo de sua boca.
Eugene sentiu-se aliviado, porque isso tornou as coisas mais fáceis para ele. Ele se levantou, tirou a caixa de seu manto e olhou para a forma inconsciente de Ramira. Tive sorte, disse ele. Eugene não esperava encontrar a Duquesa Dragão imediatamente após entrar no castelo do dragão demoníaco. Com um sorriso satisfeito, ele apontou o coração de dragão de Akasha para a testa de Ramira. O poder do feitiço dracônico de Akasha começou a se revelar.